Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse aqui é o Because I Read, nosso canal literário. Sejam muito bem-vindos. Como já virou tradição aqui no YouTube, desde que a gente começou há pouco tempo, mas a gente está tentando estabelecer algumas metas, algumas dinâmicas de vídeo aqui. Todo quarto domingo do mês, todo último domingo do mês, na verdade, a gente vem conversar sobre a nossa leitura conjunta. O Because I Read tem perfil no Instagram, onde eu coloco várias resenhas, aliás, muitas resenhas que não estão aqui no YouTube estão lá por escrito, se vocês quiserem dar uma olhadinha, o link vai ficar aqui embaixo. Nós temos um grupo no Facebook bem bacana, bem participativo, no qual a gente sempre faz, tanto no perfil do Instagram, eu sempre informo, mas o grupo no Facebook foi que se animou a começar uma leitura conjunta. Todo mês a gente faz uma leiturinha, desde o ano passado a gente começou com esse, vamos dizer, hábito de fazer uma leitura conjunta por mês. E a gente vem sempre falar, a gente dá o mês inteiro, a gente faz um cronogramazinho, prepara a leitura. E no último domingo, quando todo mundo já leu, né, já encerrou o cronograma, a gente vem aqui fazer uma resenhazinha sobre o livro que estava em questão. Esse mês de julho foi uma coisa muito engraçada, porque na verdade não ia ter leitura conjunta. Foi um mês que eu coloquei lá numa publicação do Facebook, o que o pessoal achava, se tinha que ter leitura conjunta em julho, ou se deixava o mês como mês de férias. Aí o pessoal falou, não, deixa julho como mês de férias, agosto a gente volta. Só que as pessoas que estavam já participando da leitura conjunta de junho, que foi, como era mês dos namorados, aquele mês romântico, a gente escolheu 2 novelinhas russas para ler naquele mês, e uma delas foi Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Muito gostosinha essa leitura, foi meu primeiro contato com esse autor. E a gente leu esse, a gente leu também Noites Brancas, do Dostoiévski. E esse aqui, Dostoiévski, a gente leu na primeira quinzena do mês. Esse aqui a gente leu na segunda quinzena de junho. E o pessoal que participou dessa leitura sugeriu que a gente lesse Pais e Filhos na nossa leitura conjunta. E aí, como julho era um mês que estava em aberto, não ia ter leitura nenhuma, eu falei assim, vamos então fazer uma leitura extraoficial, sem ter votação, porque normalmente a gente coloca para votação alguns títulos para o pessoal escolher o que vai ser a nossa leitura conjunta do próximo mês. Então foi uma leitura que não teve votação, mas o pessoal que estava no grupo pediu, e eu acabei fazendo essa leitura conjunta, ela acabou existindo extraoficialmente, então eu venho trazer hoje para vocês aqui a resenha de Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Antes da gente começar o nosso bate-papo sobre esse livro, vou pedir para você não esquecer de deixar seu like se você gostar do nosso bate-papo, do nosso conteúdo, para você se inscrever no canal, para você acompanhar as nossas resenhas, os nossos vídeos. E vou deixar aqui sempre o link do Instagram, do Because I Read, do nosso grupo no Facebook. Vou deixar também o link da nossa leitura conjunta do mês de agosto, que vai começar amanhã, que vai ser, gente, nada mais, perdão, nada menos do que esse clássico da literatura, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Se vocês quiserem participar dessa leitura, gente, o grupo de discussão é muito gostoso. Tem um pessoal muito bacana participando com frequência desse grupo, as discussões, as ideias, os comentários, as curiosidades literárias que o pessoal traz a respeito das nossas leituras conjuntas. Tem sido, assim, muito enriquecedoras. É um grupo que é engraçado, é irreverente. A única coisa que eu peço, o grupo é somente para falar sobre literatura, sobre a nossa leitura conjunta, assuntos relacionados a ela, sobre a própria leitura. Outros assuntos, vocês podem publicar, os assuntos literários, é claro, vocês podem publicar no nosso grupo do Facebook, ou vocês podem simplesmente acompanhar as publicações lá, as publicações no Instagram, mas o grupo de leitura do WhatsApp é para discutir o livro do mês, né? E nesse caso vai ser 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu já li dele Amor nos Tempos do Cólera, gostei muito, mas esse é um clássico que já está há algum tempo na estante, eu estava querendo ler, o pessoal pediu essa leitura, então ela vai acontecer agora no mês de agosto. Vem participar com a gente, o link vai ficar aqui embaixo, tá bom? Tem o cronograma também, para ter acesso ao cronograma é só você dar uma olhadinha no perfil do Facebook, perdão, no nosso grupo do Facebook, na postagem de hoje, do domingo, eu botei lá o cronograma. No perfil do Instagram, se você for na pasta dos stories LC, de leitura conjunta, né? Lá vai estar o cronograma também, vai lá, também está lá na bio
do perfil o nosso link para o grupo no WhatsApp. Então, se você quiser participar, muito bem-vindo. Até se você não quiser comentar nada, não quiser falar nada, mas quiser só acompanhar a discussão, pode entrar, não tem problema. Ninguém está obrigando você a falar nada, a comentar nada. Você pode fazer a leitura e só acompanhar os comentários, se você quiser. É para um grupo para você se sentir à vontade de fazer aquilo que você quer fazer em relação à sua leitura. Ninguém é obrigado a nada, ok? Bom, vamos deixar esse assunto agora. Vamos voltar ao nosso assunto principal, que é, né, esse livro maravilhoso aqui, Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso autor. Como eu falei para vocês, dele até agora, eu só li esse livrinho aqui, Primeiro Amor. Eu tenho dele também, que eu comprei, que é um dos outros livros bastante conhecidos dele aqui no Brasil, Memórias de um Caçador, que é um livro de contos. Todo mundo fala que é muito bom. Eu comprei, mas ainda não tive a oportunidade de ler, né? A gente vai ler mês que vem, esse mês nunca chega. Mas eu quero ver se pro ano que vem eu encaixo ele nas minhas leituras. E um outro livro muito famoso do Turgenev é o Rudan também, né? Ele tem outros, mas desses assim, de memória, assim, de cabeça, são os que me vêm mais assim, que são mais conhecidos. Ivan Turgenev é um escritor do século XIX. Ele nasceu em 1800 e bolinha. E é uma pessoa, é um homem que era de uma família abastada, uma família com condição financeira, com propriedades rurais. A mãe dele era quem tinha dinheiro da família, né? E diz que ela era muito mandona, né? Era muito autoritária. E ela que tomava conta da família, tomava conta da propriedade. E ele cresceu, diferente de outros autores russos, né? Turgenev era russo. Ele cresceu, diferente de Dostoiévski, pessoas que... grandes nomes da literatura russa que tinham que trabalhar, que tinham que escrever para poder sustentar. Turgenev não tinha essa necessidade. Ele cresceu, teve uma educação maravilhosa, se formou em filosofia, em letras, foi estudar em Paris, uma pessoa que falava vários idiomas. Um dos melhores amigos de Turgenev era Tolstói. Ele tinha outros amigos que ele fez durante a vida, pessoas também conhecidíssimas, né? Charles Dickens, Victor Hugo, Émile Zola e por aí vai. Esses eram os amiguinhos do Turgenev. Mas Tolstói, ele tinha uma amizade mais fechada, mais íntima, né? E Turgenev, ele não tinha um bom relacionamento com Dostoiévski, gente. Eles assim meio que se bicavam. E Dostoiévski falava dele que Turgenev era um escritor em cima do muro, que no que ele escrevia ele não se posicionava, porque naquela época a maioria dos escritores russos, em suas narrativas, em seus trabalhos, eles davam um jeitinho de se posicionar politicamente de uma forma ou de outra, né? Turgenev já era considerado um cara que não se metia muito nessa área política enquanto ele realizava a obra dele, enquanto ele escrevia, ele não puxava muito para esse lado. Mas, por incrível que pareça, esse livro aqui foi um livro que, pelo que eu li, foi o que mais criou polêmica na literatura russa, né? Esse livro Pais e Filhos. Por quê? Porque ele foi escrito entre 1860 e 1862, e naquela época, na política russa, na economia russa, estava borbulhando uma porção de novas ideias, uma porção de transformações estavam acontecendo, e uma das principais transformações que aconteceu foi a extinção, né, foi a abolição da servidão. O que era a servidão? Porque naquela época, quem tinha uma propriedade rural, o que aqui no Brasil a gente conhece como fazenda, né? Os funcionários que trabalhavam, os camponeses que trabalhavam, que lá se chamavam mujiks, eles eram parte integrante dessa propriedade. Por exemplo, quando você vendia a sua propriedade rural para alguém, os trabalhadores iam juntos, como se fosse uma coisa material, assim como a terra, assim como a casa que está dentro da propriedade. Os trabalhadores eram servis ao proprietário e eles não ganhavam salário. Eles viviam para subsistência, para ter o que comer, para ter onde morar, e não tinham salário. Praticamente um sistema escravo. E nessa época aqui que foi escrito esse livro, essa mudança estava acontecendo. E é um assunto que, de forma indireta, é abordado aqui nesse livro, porque o pai de um dos protagonistas aqui, que também é um protagonista, né, o Nikolai é um protagonista, o pai do Arkady, ele é um proprietário rural, e
a história do livro se passa exatamente quando acaba esse sistema de servidão e se começa a pagar salários para os funcionários e muda toda essa dinâmica de empregado-trabalhador, né? E aqui ele comenta de uma forma, de outra, assim, não de uma forma primária, de uma forma assim que esteja na linha de frente da narrativa, mas de uma forma assim de background, ele comenta as dificuldades, os problemas que estavam acontecendo para colocar em prática essa nova forma de relacionamento entre patrão e empregado. Então isso já chamou muita atenção para esse livro que foi publicado no início de 1862. Eu acho que, se eu não me engano, que eu li, essa lei de extinção, de abolição da servidão foi decretada em 1963. Então era uma coisa que estava borbulhando naquela época, né? Mas o que chamou mais atenção para essa história realmente foi o herói, entre aspas, né? Quem já leu esse livro, quem vai ler vai ver que não é exatamente um herói, né, que a gente está falando aqui, mas um dos protagonistas desse livro, talvez o protagonista principal, se existe uma coisa assim, né, mas o protagonista principal do livro é o Bazarov. E o Bazarov, ele segue uma filosofia, né, que na época estava em voga, né, que se chama niilismo. Para quem não conhece, assim, a grosso modo, o que é o niilismo? É uma filosofia que fala que despreza, que desconsidera valores, qualquer tipo de valor, qualquer tipo de tradição, qualquer tipo de sistema que já esteja criado, porque ele diz que nada funciona, né? A cultura, os valores familiares, a moral, a economia, diz que tudo isso não funciona. Então uma filosofia que defende a destruição disso tudo, né? Mas não propõe também uma construção de alguma coisa nova. Parece que, pelo que eu entendi, essa coisa nova vai surgir naturalmente. Ele só propõe a destruição de todo o sistema, qualquer sistema que já seja pré-existente em relação à cultura, à família, à sociedade, à moral e por aí vai. Então, um dos protagonistas dessa história defende esse sistema. E logo após que esse livro ter sido publicado, houve uma série de incêndios em São Petersburgo. E o povo, muita gente começou a concluir, a falar, né, que isso aconteceu pela influência desse protagonista aqui, né? Então, sem querer criar polêmica, o Turgenev criou uma baita de uma polêmica, chamou uma baita de atenção, né, que não foi literária, né, perdão, para esse livro dele aqui. Voltando um pouquinho de novo ao autor desse livro, uma curiosidade que eu queria falar para vocês, que eu li, que está aqui na introdução feita pelo Rubens Figueiredo. Aliás, essa edição, gente, é maravilhosa. Esse livro aqui tem várias edições, tem edição bem baratinha, tem edição bem simplesinha. Essa aqui eu comprei alguma promoção, é da Companhia das Letras, e eu gostei muito, além dela ser capa dura. Ela tem essa capa maravilhosa, que eu já fiz toda uma análise filosófica dessa capa aqui, né? E o que acontece? Olha só, gente, que lindo. Não sei se dá pra ver aí, né? Ela tem uma introdução muito bacana do Rubens Figueiredo, falando sobre esse livro, sobre toda essa polêmica que o livro criou, fala um pouco da vida do Turgenev. E no final desse livro, a gente ainda tem dois ensaios deixa eu achar aqui, dois ensaios do Turgenev, que vieram, vamos dizer assim, de brinde nessa edição aqui, né? Que foi aqui, deixa eu achar aqui, Hamlet e Don Quixote, tá? Ele faz um ensaio, faz uma correlação aqui desses dois personagens da literatura, e um outro ensaio do Turgenev que deixa eu achar aqui, vamos achar aqui, peraí, vamos lá, Henry James, ele falando sobre o autor inglês Henry James, tá? Eu ainda não li, eu parei na metade desse aqui do Hamlet, mas depois eu vou ler com calma, né? Esse mês foi um mês bastante corrido, eu fiz uma lista de leitura surreal. Infelizmente eu não consegui acompanhar toda, mas a gente vai falar sobre isso depois. Então eu li, a gente leu, a gente fez essa leitura aqui. E uma curiosidade que eu queria falar para vocês, que eu li, não sei nem se foi aqui ou se foi na internet, eu não me lembro exatamente, foi que
O Turgenev, ele morreu aos 63 anos de um câncer na medula. E quando ele estava no seu leito de morte, ele falou, né, uma frase, deixou uma orientação, falou alguma coisa para o Tolstói, que era muito amigo dele. E eu acredito que nessa época, porque eu nunca li a biografia do Tolstói, mas eu já ouvi falar disso, que ele teve uma época que ele parou meio que de escrever, que ele deu assim, sabe, um tempo. E no leito de morte do Turgenev, ele fala assim para Tolstói, até anotei aqui, amigo, volta à literatura. E dizem, né, que depois disso, inspirado nesse conselho, nessa última palavra do amigo dele, do Turgenev, Tolstói escreveu Sonata a Kreutzer e A Morte de Ivan Ilitch, né? E 2 mega sucessos do Tolstói, né? Então é isso, gente. Sobre o autor, eu queria falar isso. O que é o enredo aqui nesse livro? O livro começa com um jovem russo, né, aristocrata, que é o Arkady, da aristocracia rural russa. Coincidentemente ou não, ele lembra muito, né, a situação da vida real do Turgenev, né? Voltando para casa, depois de ter feito a faculdade na capital, acho que foi Moscou, se eu não me engano, e o pai deles, o pai do Arkady, o Nikolai, esperando ele na estação. E o Arkady traz junto com ele o melhor amigo dele, que é o Bazarov, né? O Nikolai está todo apreensivo no início da história, ansioso, porque ele é viúvo, a esposa que ele amava demais, que era a mãe do Arkady, faleceu, e ele tem vivido muito sozinho na fazenda, e ele ama muito esse filho. Por um tempo ele até passou junto com o filho na capital, mas depois ele voltou para o interior para cuidar da fazenda. Com o Nikolai mora o irmão mais novo dele, o Pavel. O Pavel é um cara assim de meia idade, solteirão, aquele cara que representa a aristocracia russa, né? Aqui eles falam de esvalófilo, né? Que é esvalófilo? É aquele cara que mantém todas as tradições russas, né? De cultura, de comportamento, de pensamento político. E o Pavel é aquela pessoa refinada, mesmo morando numa propriedade rural, não tendo contato com pessoas da sociedade. Ele é aquela pessoa que se arruma todo dia, que se perfuma, que gosta de estar sempre atualizado nos assuntos da sociedade, né? E esse é o irmão do Nikolai, e eles se gostam muito, se dão muito bem, apesar do Nikolai ser uma pessoa muito mais simples, também aristocrata, também uma pessoa educada, mas uma pessoa muito mais simples. E aí tá chegando o Arkady com Bazarov. Bazarov, um amigo do Arkady, é médico, se formou em medicina, ou está se formando em medicina, assim, acho que já fez uma parte, ainda falta fazer, tipo assim, uma conclusão, eu não tenho muita certeza, mas é uma pessoa que já está apta a clinicar, né? E ele chega com o Arkady, e o Bazarov é um cara extremamente inteligente, um cara extremamente prático, né? Ele é um cara da ciência, né? Ele faz muita pesquisa científica, de laboratório, de descobertas, e ele é um nihilista, né? E é um nihilista, sim, assumido, obcecado, e fez do Arkady, né, seu amigo, um discípulo dessa filosofia. Então, quando o Arkady e o Bazarov chegam, né, o pai está esperando encontrar aquele filho amoroso, aquele filho, né, pronto para trabalhar com ele junto na fazenda, que queira, sonhando, né, que o filho queira administrar a fazenda com ele, e não é nada disso que ele encontra. Porque o filho, apesar de ser, né, atencioso, carinhoso com ele, mas já está assim, muito distante, propagando essa doutrina nihilista. E o Bazarov é aquele tipo de cara que, além de seguir essa doutrina, é um cara extremamente desapegado a costumes sociais. Ele não se preocupa em ser educado, ele não se preocupa em ter filtro para falar as coisas, ele fala o que ele pensa do jeito que ele pensa, ele não pensa na melhor forma de falar, ele age assim, sem atenção às pessoas. Na verdade, dá a impressão que o Bazarov acha que todo mundo é intelectualmente inferior a ele. É uma pessoa que não dá valor a emoções, que desconsidera o papel da mulher enquanto mulher, como uma pessoa. Ele acha que mulher é só para ser usada, né? Você vai ver isso durante o livro. E é um cara assim que não tem... ele é o filho único, né?
mas ele não tem o cuidado de saber que os pais também têm saudades deles, sente a falta dele, ele não tem essa preocupação de estar perto dos pais. E é um cara assim, é aquele tipo de personagem que o leitor ama odiar. Esse é o Bazarov, né? Com certeza, a hora que eu fizer aqui um videozinho sobre a lista, aqueles personagens que você ama odiar, eu fiz recentemente um daqueles personagens que são meus favoritos. Favoritos, assim, os mais marcantes pra mim, né? Não é que são bonzinhos não, gente, mas que me marcaram de uma forma ou de outra, por isso a gente fala que é favorito, né? Mas o dia que eu for fazer um vídeo sobre personagens que a gente ama odiar, não tenham dúvida que Bazarov vai estar encabeçando essa lista. Então, a história é muito sobre isso, né? Então, eles chegam na fazenda, o Bazarov passa a temporada lá, ele já bate de frente com o irmão do Nikolai, com o Pavel, porque são duas posturas, duas formas de encarar a vida totalmente opostas, né? E eles vivem se batendo de frente, né? Quase chegando às vias de fato. Em um momento da história, eles vão chegar à via de fato, eu decidi isso fisicamente. E só um minutinho, gente, me ajeitar aqui, porque minha perna tá ficando dormente. E o que que acontece? O Bazarov fica lá nessa fazenda. E aí, em algum momento, eles resolvem visitar a cidade que tem lá perto. Vão numa festa, participam de uma festa assim, da aristocracia ali local. E eles conhecem a Anna Sergeyeva, se eu não me engano. Anna Sergeyeva. Anna Sergeyeva é uma mulher ainda jovem, ainda não chegou aos 30 anos, mas assim, já madura, né, para aquela época, que é viúva. Ela casou, ela foi criada numa família que tinha dinheiro, mas o pai dela esbanjou todo o dinheiro, ela ficou pobre. Aí um coroa lá se apaixonou por ela, um coroa com condição financeira, acho que era um conde, se eu não me engano. E ela casou com ele, e aí depois de 6 anos de casamento ela ficou viúva. E ela tem essa propriedade também no interior, né, ali na área rural, uma propriedade boa, ela tem uma boa condição financeira, ela mora com a tia, né, e essa tia ela trouxe para morar com ela, né, para dar respeitabilidade, né, porque ela uma viúva morando sozinha na propriedade, né, e uma irmã que é 9 anos, se não me engano, mais nova que ela, 9 ou 7 anos mais nova que ela. E é uma mulher dona de si, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher independente financeiramente, e uma mulher prática também, né? Ela, quando fez esse casamento com o conde, ela sabia que ela não era apaixonada pelo conde, mas ela queria ter uma boa condição de vida, manter a condição de vida que ela teve quando ela cresceu e poder cuidar da irmã. Então, é uma mulher assim, inteligente, independente, prática. E Bazarov, de cara, apesar de ter essa postura de que mulher é só para ser usada, ele se interessou por ela, né? E aí, durante essa festa, ela convida o Bazarov e o Arkady para passar uma temporada na casa dela. E aí os dois vão, né? E aí os dois vão, a princípio os dois ficam enamorados por ela, mas depois o Arkady passa a dar mais atenção para a irmã dela mais nova, que acho que no momento está com 19, 20 anos, né? O Arkady também tem seus, sei lá, 23, 24 anos. E o Bazarov fica lá flertando com ela, né? Mas não admite, né? Em nenhum momento ele admite. Até que chega um momento que o Bazarov tem uma atitude e espera uma determinada reação. Essa reação não acontece. E aí ele resolve ir embora para a casa dos pais dele, uma casinha simples no interior. O pai dele é um médico militar aposentado, vive numa casinha simples, não falta nada, mas também não sobra. E ele meio que parece que tem vergonha dos pais dele. Na verdade, Bazarov é um personagem que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele depois que a gente falar do enredo, que parece que ele não gosta da posição social, ele não aceita, ele é muito revoltado com a posição social dele, né? Mas vamos voltar aqui ao enredo da história. Então eles vão, o Arkady vai com ele, passam poucos dias. Na hora que o Arkady decide ir embora, uns poucos dias depois de estar na casa do Bazarov, ele, em vez de ficar com os pais estavam assim morrendo de saudade, há anos que não viam ele, os pais dele adoram ele, deitam para ele passar por cima, ele não liga, não dá a menor atenção. Ele, em vez de ficar um pouco mais com os pais, ele simplesmente volta para casa do Arkady com ele. E os pais ficam tão tristes, tão desapontados, gente. Você tem vontade de pegar esse Bazarov e esganar ele assim pelo pescoço, sabe? Bom, ele volta. Gente, isso aqui eu preciso falar um pouco
da história, assim, do que acontece, não é spoiler, né? Porque eu preciso falar disso para vocês terem a noção do que é a história. Tem muito mais coisas acontecendo nesse meio, né? Que eu não estou falando aqui. É só ter uma ideia, assim, do que vai ser esse enredo. E aí ele volta para casa do Bazarov, fica lá um tempo, mas depois acaba tendo que sair, e aí volta para casa dos pais. Arkady, por sua vez, volta a fazer uma nova visita a Anna Sergeyeva e começa a fazer a corte para a irmã dela, né? E essa é a história do livro, até que vai chegar a um final. Uma outra coisa que eu não falei aqui na história é que o pai do Arkady, Nikolai, ele acabou, depois da morte da esposa dele, estava se sentindo muito sozinho, acabou tendo um relacionamento romântico com uma das empregadas ali da casa, e ela acabou engravidando e tendo um filho dele. E ele gosta da menina, não é apaixonado, como ele era pela mulher dele, mas ele gosta, é uma companhia, é um conforto. Só que ele tem vergonha disso, ele tem vergonha, foi difícil para ele quando o filho chegou, isso aí você vai ver logo no primeiro capítulo, admitir para o filho que ele estava dentro desse relacionamento, né? E é isso, gente, o enredo da história é isso, depois desses acontecimentos que eu falei para você, do Arkady voltar para casa dos pais, do Bazarov voltar para casa dos pais, depois do Arkady ir para casa da Anna, aí as coisas vão se direcionar para um final, cada personagem aqui vai ter um final muito específico, e o que eu vou falar aqui do final desse livro para vocês é o seguinte: alguns vão amar esse final, vão achar que foi uma justiça poética esse final, e outros não vão gostar de jeito nenhum. Então é só isso que eu vou falar sobre a nossa história, né, sobre o que é o enredo aqui. E aí a gente vai falar aqui sobre a narrativa, né? A narrativa ela é em terceira pessoa, feita de uma forma muito inteligente, porque a gente tem personagens aqui muito distintos, numa realidade que a gente, como leitor contemporâneo, não vivenciou, não conhece, por mais que a gente tenha lido autores russos, é difícil a gente se colocar numa situação como se fosse um personagem que estivesse vivendo naquela época, né? Então, assim, a gente só vai conhecer cada personagem aqui através dos diálogos, através dos acontecimentos. Então, você vai montando o personagem na sua cabeça, né? E o Bazarov é uma pessoa muito instigante, muito interessante, você fica querendo entender e a gente acaba querendo justificar as atitudes dele, né? Mas, cara, não tem, né? Ele é aquilo que ele é, né? E aí você vai vendo o Nikolai como um cara já, assim, na meia-idade, com um filhinho pequenininho novo, mas querendo muito criar um relacionamento mais próximo com o filho que passou tantos anos longe, porque aquele filho é fruto do relacionamento, do amor dele, né? E aí o filho, ele chega naquela expectativa do filho, quando chegar em casa, poder trabalhar junto com ele, dividir a administração da fazenda, dele dividir momentos daquele filho ser uma companhia, e aí o filho chega com essas ideias né, de niilismo, que emoções não têm importância, que família não tem importância, que tudo tem que ser destruído. E aí é um baque para ele, é um desapontamento. E tanto o Bazarov quanto o Bazarov influencia o Arkady vai falar com o pai, que o pai está desatualizado, que o pai precisa, né, se atualizar nas ideias do momento, nas filosofias do momento. E aí o Nikolai, você vê que ele se sente muito sozinho, porque o que ele estava esperando, aquela expectativa dele de ter um filho, um companheiro, um amigo, não aconteceu, não está acontecendo, né? O Pavel também é uma pessoa que você vai ver muito solitário, uma pessoa que teve um grande amor na vida, que não deu certo, então aquela pessoa muito frustrada emocionalmente, né? E que vive ali dentro daquela fazenda, mas tenta viver uma realidade própria dele, né? É um homem também inteligente, mas que tenta viver dentro de uma própria realidade, num mundinho dele ali, né? E esse mundinho vai mudando com os atritos que ele tem com o Bazarov, ele vai repensando, né, algumas coisas da vida dele. A gente tem o Arkady, que no primeiro momento chega bastante influenciado pelo Bazarov, que além de ser seu amigo, é o seu guru, né, vamos dizer assim, seu mentor, né? E aí, quando ele chega em casa, ele vai vendo que a coisa não é bem assim, né? E o próprio Bazarov, que também a gente começa a ver, apesar dele não admitir em palavras, você começa a ver através das atitudes dele algumas modificações, coisas se transformando, mudando, e a gente vai acompanhando esses 4 protagonistas ao longo da história,
nessas transformações e nesses relacionamentos, né? Tanto o relacionamento aqui, o título do livro, né? Pais e filhos. Tanto o relacionamento do Nikolai, né? Com o Arkady, né? Como o relacionamento do pai do Pietro. Eu não sei falar esse nome, gente, porque é muita vogal para pouca consoante, é muita consoante para pouca vogal, né? É Pietro o nome do pai do Bazarov, né? Aquele pai que quer agradar, que é um médico, que não é uma pessoa burra, é uma pessoa, né? Tem um conhecimento, é intelectual, talvez nem tanto cultural, mas intelectual tem. E aquele pai que quer agradar o filho, que é orgulhoso do filho, porque o filho também seguiu a profissão dele. Aquela mãe que representa muito, assim, a mulher russa daquela época, né? Que cuida da casa, que cuida do marido, que ama o filho, que vive em função daquilo, aquela pessoa supersticiosa, né? Aquela pessoa cheia de emoção, cheia de sentimento para dar e contrastando muito com a personalidade do filho, né? E da mesma forma como Nikolai quer se aproximar da Arkady, os pais de Bazarov querem se aproximar dele, querem ter um relacionamento, só que o Bazarov não ajuda, né? No final do livro essa situação já se modifica um pouco, mas o Bazarov é uma pessoa que tem uma barreira muito grande para se aproximar, para as pessoas se aproximarem dele, né? Até esse aí é o meu ponto de vista, tá, gente? Essa filosofia nihilista que ele faz questão, né, de seguir, eu acho que ela está muito pautada nas frustrações dele enquanto sociedade, porque ele é um homem inteligente, ele é um homem da ciência, ele é um homem que fez faculdade, que se inteirou das coisas do mundo, só que ele não tem condição financeira, ele não tem o background da sociedade, de ser filho de gente nobre, ser gente com condição financeira como o Arkady tem, né? Para ser tudo aquilo que ele quer ser. Vamos dizer, é aquela pessoa que parece que não se encaixa em lugar nenhum. Ele não pertence àquele grupo social que ele foi criado, que ele nasceu, mas ele também não pertence a um grupo social mais distinto que ele gostaria de pertencer, e ele fica naquele limbo ali. E eu acho que esse niilismo justifica muito para ele mesmo a postura dele em relação a esse desagrado, essa inconformação dele com a situação dele de vida, entendeu? Isso, gente, é opinião minha, né? Então é isso, gente. Foi uma leitura que rendeu muitos comentários, muitos comentários. O grupo, a gente foi um grupo de discussão que foi pequeno, mas tantas ideias surgiram, essa discussão, porque essa discussão de relacionamento pais e filhos é sempre atual, né? Naquele tempo, aqui a gente teve essa questão das filosofias, um momento que muitas filosofias estavam surgindo, né? As filosofias aqui estarem batendo com a geração antiga, que a geração antiga pensava que essa geração nova estava vendo de novo, né? Mas hoje também, há 20 anos atrás também, há 30 anos, isso é um conflito que sempre existe, né? E como é que a gente lida, e como é que a sociedade lida, e como cada sociedade lida com esses conflitos, foi uma discussão que foi muito rica. E também a gente falou bastante da história da Rússia, a gente trouxe vários comentários sobre essa história da Rússia, quem sabia mais alguma coisa sobre essa época em que a Rússia estava vivendo, social, econômica, o que aconteceu. Foi, assim, uma das melhores discussões que a gente teve aqui no Because I Read, foi sobre esse livro aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, deixa eu ver aqui minha colinha, o que a gente pode falar. Então é isso, gente. É uma narrativa muito fluida, né? Sem dúvida nenhuma. Um livrinho fácil de ler. Tem horas que ele se torna até irreverente, tem umas coisas que acontecem que não são assim, ele não escreve, vamos dizer assim, de forma cômica, né? Mas pelas situações, se as situações que acontecem aqui, algumas delas são cômicas, né? Ou são irreverentes, são cômicas, você acaba rindo em alguns momentos aqui. Tem momentos que eu não sou uma pessoa de chorar com o livro, teve momentos aqui que eu tive vontade de chorar. No final, então, meus olhos encheram de água, né? E foi um final emocionante. Gostei muito da escrita do Turgenev. Vou ver se eu encaixo Memórias de um Caçador assim que eu puder para ler.
ler esses contos dele, vou procurar o Dan também. E, gente, é uma leitura que vale muito a pena. Eu gostei muito desse livro, indico para vocês. Como eu falei, tem essa edição, tem várias outras edições também mais simples desse livro. Eu vou colocar aqui no link para vocês o link da Amazon, né, dessa edição. Vou colocar o link também do Primeiro Amor e vou colocar o link do Memórias de um Caçador, né? Se vocês se interessarem. Vou pedir para a gentileza, se vocês forem adquirir esses livros, vocês usarem aqui o link, porque me ajuda muito a manter aqui o canal, tá? E é isso. Vou lembrar para vocês que quinta-feira agora, essa primeira quinta-feira de outubro, vai sair aqui, de outubro, perdão, já tô adiantando, né, gente? Agora é de agosto. Vai estar saindo aqui quinta-feira o vídeo, né, que foi os livros lidos em julho. Vou falar sobre os livros que eu pretendo ler em agosto, né? A minha pilhinha de livros para agosto. Eu tô super animada com essa pilha de livros para agosto. Além de 100 Anos de Solidão, tenho mais uns 6 ou 7 livros que eu pretendo ler. Se não der para ler, tudo bem. Mas eu vou colocar eles ali na pilha do meu desafio. Vamos ver o que a vida vai deixar eu ler, né? E vou falar também, fazer um book haulzinho das coisas que eu andei adquirindo aí. Teve o Prime Day da Amazon. Teve algumas ofertas da Amazon, sim, ofertas secretas ainda. Tem coisas que eu já tinha comprado em junho, que acabaram chegando em julho. Então eu vou mostrar para vocês. Não tem muita coisa não, porque a situação financeira está apertada, os livros estão caros. Mas a gente dá um jeitinho quando aparece uma promoção ou outra de adquirir uma coisinha ou outra. Então é isso, gente. Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal. Eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.